Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, Ademir Serrano destaca o seu livro O Espiritismo e suas Raízes Profundas. Eu sou natural de Bocaina, no estado de São Paulo, e eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1982. E eu não era espírita quando eu estava no Brasil, tornei-me espírita aqui em razão de alguns fenômenos que começaram a ocorrer comigo no ano 2000, das experiências fora do corpo, também conhecida no espiritismo como desdobramento. E eu era cético até então, e com essas experiências que eu tinha e tenho ainda nesses últimos 25 anos, bastante lúcidas, eu então descobri por mim mesmo, in loco, a minha imortalidade. Inclusive, eu terminei um livro em inglês que chama Noites no Além, meus 25 anos de experiências fora do corpo, vivenciando vivenciando a vida após a morte, que está aqui todo ao nosso redor, onde eu interajo com espíritos desencarnados, com outros desdobrados, eu aprendo lições, eu faço cursos, eu estudo, eu trabalho, eu auxilio recém-desencarnados. Então, isso vem acontecendo comigo já há 25 anos. E, em função disso, eu acabei sendo levado ao Espiritismo no ano 2004. E eu passei, então, a estudar não só esse fenômeno da experiências fora do corpo, que estava ocorrendo comigo e eu quis entender melhor, mas depois eu acabei descobrindo outros estudos científicos, acadêmicos que existem aqui, nos Estados Unidos, sobretudo as ETMs, experiências de quase morte. Então, eu estudei com profundidade, também pesquisei, conversei, entrevistei pessoas que haviam passado por essa experiência, e nos meus estudos eu acabei escrevendo 2 livros sobre o tema em português e um em inglês. De português tem nos Portais do Além, que foi o meu primeiro, e o segundo, sobre a experiência quase morte, foi os que voltaram para contar, editado pela academia, que é parte da Planeta Editora. E aí eu escrevi The End of Death, o fim da morte, como as experiências de quase morte provam a vida após a morte. E nesses estudos eu também encontrei estudos do Stevenson sobre a reencarnação, e depois vem como se fosse uma avalanche, você encontra todos esses outros fenômenos, comunicação após a morte, essas coisas, visões no leito da morte. E eu, para entender mais essas coisas, eu fui trabalhar como voluntário para hospice, que é o tratamento paliativo com pessoas no fim da vida, onde eu participei diretamente conversando com eles e tendo o testemunho deles de tais visões. E isso me levou a pesquisar ainda mais e a participar mais ativamente em palestras, essas coisas, com o objetivo de trazer subsídios científicos, subsídios reais, na verdade, que no caso seria a minha experiência, do fato, da realidade da vida após a morte, da realidade da imortalidade do espírito. Então, para mim, eu me autodenominei um mensageiro de trazer e de reforçar para todos os meus ouvintes, os que ouvem as palestras, os que também me entrevistam, da realidade da nossa imortalidade como espírito. E uma coisa leva a outra, então eu faço essa divulgação dos meus estudos, não apenas em livro, mas também em palestras, em oportunidades, em entrevistas que você me dá. Sobre esse último livro que nós vamos falar hoje, que é
o Espiritismo e suas raízes profundas, como toda essa coisa, as experiências que eu tive, os estudos que eu tive foram corroborados pela doutrina espírita, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, ah, em Gênesis, em todos os 5 livros de Kardec. Então, obviamente, eu tive outras religiões, fui católico, eu também estudei outras religiões, mas eu me fixei no Espiritismo já há 21 anos, justamente porque o Espiritismo ele corroborou tudo aquilo que eu havia estudado na ciência, que era mais jovem do que o Espiritismo. Então, para mim, foi uma descoberta fenomenal. Destacamos no Leitura Dinâmica de hoje Admir Serrano e o seu livro O Espiritismo e suas Raízes Profundas. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.